Olá pessoal, professor Eduardo Jardel aqui. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam firmes no propósito de aprender. Hoje eu trouxe aqui um tema muito importante que é o marketing 4.0. Eu já falei para vocês, acho que acredito que mais de uma vez, sobre a evolução do marketing. Então, como o marketing ele está constantemente evoluindo, como ele está mudando constantemente. O marketing 4.0 é um conceito relativamente novo e ele traz para o marketing essa mudança na perspectiva do consumidor a respeito do consumo, a respeito do trabalho, né? Então, a respeito das crenças e dos valores também, né? Então, a sociedade de hoje é uma sociedade muito diferente da sociedade do século passado, do início do século passado. E o marketing evoluiu junto com essa sociedade. Então, antes de falar sobre as teorias do marketing 4.0, eu vou mostrar aqui para vocês alguns recortes, né, de como as empresas têm se comportado hoje em dia nesse ambiente da rede, né? Então, eu quero que vocês analisem isso e reflitam comigo sobre o porquê que essas empresas estão se comportando dessa forma. Vamos lá. Aqui tem um exemplo de um consumidor, né, que ele diz o seguinte: olha, estou em dúvida entre abrir uma conta no Santander ou no Itaú. Vou ficar com quem vencer uma batalha de rima entre os dois. Olha que interessante, o Santander, logo em seguida, postou o seguinte: Santander é um banco maneiro, bom lugar para você poupar dinheiro. Aqui você não perde nada. Escolha sua conta combinada. E agora, Itaú? Ele comentou, né? E o Itaú respondeu o seguinte: você pode conhecer outros bancos, tem a opção de escolher, mas lembre que só o Itaú é feito por você. E aí ele falou: Orra, Santander vai deixar? E o Santander disse assim: ó, se é para escolher, o Santander vai responder: Free, Flex, Light, Fit. É, é, decida o que combina mais com você. Então, apesar da minha leitura aqui meio desastrosa, né, das rimas, e obviamente isso aqui continuou, né, os bancos continuaram postando a respeito desse pedido, né, do consumidor de fazer a batalha de rima. Inclusive, outros bancos entraram nessa história aqui depois. Então, eu quero que vocês analisem esse exemplo aqui e reflitam um pouquinho sobre por que isso está acontecendo, né? Por que os bancos fizeram isso? Vamos lá, vamos ver outro exemplo. Aqui é uma cliente do Nubank, né? O Nubank é um banco digital que teve o cartão clonado e ela recebeu do banco, olha só, um Pikachu, né? Que um Pokémon com uma carta escrita à mão, tá? Por uma funcionária do Nubank, pedindo desculpas sobre o ocorrido. Inclusive teve um outro caso de um usuário do Nubank que recebeu uma sanduicheira roxa do Nubank também, porque tinha tido um pagamento duplicado na fatura dele. Então, é um exemplo aqui, mais um exemplo de uma empresa interagindo com o cliente desta forma mais humana, né? Vamos lá. Aqui é um exemplo de uma funerária, de um cemitério, né? Então, Jardim Ressurreição, Parque Cemitério, e que tem colocado postagens assim bem cômicas na internet, né? Então, por exemplo, essa aqui pisa menos, com uma plaquinha, né? E aí eu pergunto, por que o cemitério tem feito postagens cômicas, né? Assim, qual o sentido disso? E tudo isso aqui tem a ver com o marketing 4.0. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é o marketing 4.0. Primeiro a gente tem que entender que é um livro, o marketing 4.0 é um termo, né, que ganhou força aqui nesse livro do Kotler, né, e de outros autores, do tradicional ao digital. Então, é um livro muito interessante, quem tiver interesse de ler, é um livro que você encontra com facilidade. E esse livro traz aí não só a denominação, mas também os conceitos principais do que é, afinal de contas, o marketing 4.0. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. A essência do marketing 4.0 é o marketing centrado no ser humano para a atração de marca. Então, as marcas deixam de ser algo frio, as marcas deixam de ser algo, vamos dizer assim, subjetivo, né? Algo estritamente simbólico, vamos dizer assim, né? Ou passam a assumir um caráter mais humanizado. Ah, como assim marcas mais humanas? A gente vai ver aqui ao longo dessa aula, tá bom? Então, o mais importante é isso. É o marketing centrado no indivíduo, o marketing centrado no ser humano, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho.
Olha só, as marcas, elas se tornam amigas do consumidor. Como assim amigas do consumidor? Sim, elas passam a fazer parte do dia a dia, da rotina do consumidor e a se comunicar com o consumidor como se de fato elas fossem amigas desse consumidor. Então, alguns elementos, por exemplo, como a diversão, né, a marca ser algo espontâneo, ser algo natural, o diálogo ser algo natural, ser algo espontâneo, passa a existir aí entre consumidor e marca. A marca, elas começam a se comportar como pessoas, né? Começam a ser mais acessíveis, começam a ser mais amáveis, mas também vulneráveis. Como assim vulneráveis? Sim, suscetíveis a erros e elas assumem os erros e publicam sobre isso e falam sobre isso, tá? Se vocês seguirem o perfil da Netflix, por exemplo, vocês vão ver a Netflix o tempo inteiro nas redes sociais dialogando com os consumidores, né? Então, a Netflix, inclusive, ela criou um perfil feminino, vamos dizer assim, uma personalidade feminina, e que ela é cheia das ironias, cheia dos trocadilhos, né? É um perfil bem interessante aí de se seguir. As marcas passam a desenvolver atributos humanos que conectam essas marcas com os consumidores. Tá? Então, essas três coisas aqui são características do marketing 4.0. Então, olha só, qual é o objetivo do marketing 4.0? Ela passa a atrair, né, o primeiro objetivo aqui, vamos dizer assim, o objetivo, ela passa a atrair com conteúdos relevantes e segmentados, né? Então, o conteúdo passa a ser relevante. Ao invés de ter aquela interrupção que o cliente antigamente tinha com conteúdo irrelevante, a marca passa a produzir e a pensar conteúdo que façam sentido e que conteúdo que é relevante para o consumidor e segmentado, feito para ele, tá? Então isso aqui é o objetivo um dos objetivos do marketing 4.0. As forças propulsoras aqui, a gente tem especialmente a internet. A gente tem que pensar o seguinte: antes da internet, praticamente não existia interação entre consumidor e propaganda, né, e anúncio, ou interação entre consumidor e marca, era mais difícil. Era tudo mão única, então a comunicação era da empresa para o cliente. Agora não. Agora você tem comunicação do cliente com a empresa, da empresa com o cliente, do cliente com a comunidade, da empresa com a comunidade e assim por diante. O ambiente, né, como é que as marcas enxergam o mercado, né? A ideia aqui é atrair a atenção do cliente ao invés de incomodar o cliente. E o ambiente, especialmente, é um ambiente online. Então, um ambiente de redes sociais, de fóruns, de blogs e assim por diante. O marketing ele vai muito ao encontro dos valores do cliente, né? Aqui, então, a perspectiva, de fato, é compreender no que o cliente acredita e trabalhar em cima dos valores, trabalhar em cima das crenças dos clientes, né? E, obviamente, as diretrizes de marketing têm tudo a ver com a missão, com a visão e os valores da empresa também. Então, a empresa ela busca se adequar, inclusive adequar os seus valores de acordo com a realidade que o mercado está exigindo. A empresa busca não só a função do produto, mas a característica emocional, a característica até espiritual envolvida no produto, na produção daquilo, né? Então, exemplos, produtos orgânicos, os produtos veganos e outras coisas mais, né? O compromisso da empresa com o social, o compromisso da empresa com o ambiental, né? E isso é cada vez mais comum aí no marketing 4.0. E a interação passa a ser uma interação colaborativa, uma colaboração em rede, tá bom? Isso faz parte, tudo isso aqui faz parte do contexto do marketing 4.0. Pessoal, o que a gente usa hoje como ferramenta de análise de mercado? Especialmente aqui o que a gente chama de antropologia digital. Então, aqui a gente vai explorar os seres humanos e como é que esses seres humanos se interagem nas interfaces digitais. Como é que eles se comportam, né? Como é que eles convivem entre eles utilizando essas interfaces digitais. Eu tenho que buscar compreender como é que as pessoas percebem as marcas nesses ambientes, tá? E o que é que atrai as pessoas para determinadas marcas. Então, o que faz com que as pessoas se tornem engajadas aí nessa perspectiva, tá bom?
Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de antropologia digital. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que se usa nesse contexto da antropologia digital. Vamos lá. Uma das técnicas que a gente pode utilizar para entender o consumidor nesse ambiente digital é a chamada escuta social. Isso envolve o monitoramento do que é que os consumidores falam sobre uma determinada marca na internet, mídias sociais ou nas comunidades, né, vamos dizer assim. Então, como é que uma marca está sendo percebida pelos consumidores, né? Como é que o consumidor avalia o conteúdo que aquela marca produz? Então, será que aquele conteúdo é relevante para o consumidor? Será que aquele conteúdo é desejável pelo consumidor? Essa escuta social, inclusive, pode ser utilizada para identificar leads, que são clientes potenciais da empresa, né? Então, olha, quando o Facebook pergunta no que você está pensando, como você está se sentindo, na verdade ele quer saber quem é você. E a empresa, vamos dizer assim, que anuncia no Facebook, ou que produz conteúdo para o Facebook, para ela é muito importante saber quem é você. Porque talvez você não saiba, mas o seu perfil tem a ver com o perfil da empresa. E isso ela vai fazer um esforço muito grande para te encontrar, tá? Então isso é muito importante. Escuta social também pode ser utilizada, né, deve ser utilizada na gestão do relacionamento com o cliente e em pesquisas de mercado de maneira geral. Olha, vale lembrar que os consumidores se sentem mais à vontade para contar suas experiências quando eles estão com pessoas ali que pensam e fazem igual eles, né? Então, nas comunidades ali. Então, quando você faz parte de uma comunidade, uma rede social, por exemplo, você se sente muito mais à vontade para você compartilhar as suas percepções, os seus sentimentos e outras coisas mais, tá bom? Então é muito importante aí a gente pensar nesse monitoramento das comunidades. Outra técnica que a gente pode utilizar é a chamada netnografia. Essa netnografia, ela vem de uma técnica chamada etnografia. E a etnografia é uma técnica onde você vai se aprofundar na cultura de um determinado lugar. Então, a etnografia, por exemplo, tem pesquisas etnográficas que foram feitas em tribos indígenas, onde o antropólogo foi lá, morou na tribo durante um tempo e depois conseguiu entender ali aqueles símbolos e significados que aquela tribo atribuía às coisas, né? Então, entender um pouquinho da cultura, dos artefatos, né? Dos ritos, dos mitos e assim por diante. A etnografia é a mesma coisa. Você estuda o comportamento humano, você estuda o comportamento das comunidades, vamos dizer assim, né? Só que da perspectiva digital, né? Então você vai estudar como é que essas comunidades se comportam neste ambiente digital. Então esta pesquisa envolve aprofundamento. Inclusive, o estudioso deve se identificar ali como alguém que está estudando o padrão de comportamento daquela comunidade, alguém de determinada empresa, né, que representa determinada marca e assim por diante. Eu vou dar um exemplo. Você pode, uma empresa que vende insumos, né, para o agronegócio, pode entrar numa comunidade de produtores rurais e falar, olha, meu nome é Eduardo, eu sou consultor de determinada empresa e estou aqui para ajudar vocês, para ouvir vocês, para entender um pouquinho dos problemas que vocês estão enfrentando, tá? Ah, é muito importante aqui, pessoal, refletir a respeito do que se observa. Inclusive, eu tenho conteúdo no meu canal sobre Design Thinking, onde eu falo um pouquinho sobre a sistematização dos dados. Então, como é que os dados podem ser analisados, interpretados. Não adianta nada você coletar dados, você fazer parte de uma comunidade, conviver ali meses, entender o que as pessoas estão pensando, que elas estão falando e não trabalhar adequadamente esses dados. Então é muito importante aí ter um trabalho também em cima dos dados que você observa, tá bom? Outra questão é a pesquisa empática. Aqui, pessoal, o foco da pesquisa empática é você, nas entrelinhas, perceber como é que as pessoas estão se sentindo. Então, observem, as marcas estão cada vez mais preocupadas sobre como as pessoas estão se sentindo. E aqui você precisa ter uma imersão mesmo, né? Observar e ter diálogo. Primeiro, reconhecer que
o seu cliente é um ser humano e reconhecer que seu cliente tem sentimentos, tá? A partir disso, você vai ter diálogo com ele para poder extrair quais são os sentimentos que seu cliente tem em relação à sua marca, em relação às experiências que ele tem, né, ao longo do dia e outras coisas mais, tá bom? É muito importante aqui, esta empatia, ela é capaz de gerar descobertas muito interessantes para as marcas, né? Acho que eu já comentei com vocês a respeito da utilização disso no desenvolvimento de novos produtos, por exemplo. Então, você se colocar no lugar do cliente, no lugar do usuário daquele produto, te dá uma percepção muito importante, muito sistêmica, a respeito de como aquele produto deve funcionar, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os atributos das marcas atuais dentro do Marketing 4.0, né? Então, as marcas centradas no ser humano, quais são os atributos dessas marcas? Tá? Então, o que, que essas marcas têm de diferente das marcas de 20, 30 anos atrás? O que, que mudou, afinal de contas, na concepção das marcas? Vamos lá. Bom, a primeira coisa a gente chama de fisicalidade. É um atributo da marca. O que, que é fisicalidade? As marcas, assim como um ser humano, né, ele existe fisicamente, ele se veste, ele troca de roupa, ele tem um estilo próprio. Então, a marca também busca isso. A marca busca tangibilizar para o cliente a sua forma. Então, ela começa a ter atributos físicos que são atributos únicos. Um exemplo, o Google e a MTV, né, que tem a logomarca dinâmica, eles mudam conforme os contextos, né? O design do produto ser pensado como um design da marca, o caso da Apple, né? Então, o design da Apple é um design único. Então, a Apple, você não tem nos produtos da Apple escrito Apple. E todo mundo sabe que se trata de um produto da Apple. Então, isso é muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de fisicalidade, né? Então, como que a Google interage com os clientes. Olha aqui os doodles, né, que a gente chama, como que a Google muda a logo conforme as datas. Então, isso aqui só no caso do Brasil, do dia da independência do Brasil, o que, que ela fez, né? Então, olha só quantas roupagens diferentes desde 2009 até 2017, né? Quantas roupagens diferentes o Google teve no dia da independência. E cada uma evocando uma questão, né? Então, a natureza do Brasil, né? A República Brasileira, a bandeira. Então, tudo isso faz com que a marca se torne, vamos dizer assim, mais humana. A gente chama isso de fisicalidade, tá? Então, a marca ela tem atributos físicos que tornam ela única, que tornam ela diferente do que existe. Uma característica, pessoal, muito importante das marcas é a intelectualidade da marca. Então, eu falei para vocês que a marca ela tem que ter uma forma física diferente, né? A marca também tem que ter uma característica muito importante, que é a inteligência. Vocês gostam de ser amigos de pessoas inteligentes? Eu gosto. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é de conversar com gente inteligente. Se vocês gostam de ser amigos de pessoas inteligentes, se no marketing 4.0 a marca é um amigo que você tem, então aí, vamos dizer assim, né, é uma forma da gente chegar à necessidade da marca ser inteligente. O consumidor quer que a marca seja competente. O consumidor quer que a marca seja inteligente, que a marca consiga responder ao consumidor em um tempo curto, que a marca consiga antecipar cenários, que a marca consiga surpreender o consumidor por meio da inteligência e da competência que ela tem. Então, a capacidade de lançar novos produtos, a capacidade de lançar novos serviços, fazer isso de uma forma dinâmica, de uma forma ágil, isso é essencial. Alguns exemplos de marcas inteligentes, né? A Tesla, a Uber, o Airbnb. Eu vou dar um exemplo, mostrar aqui para vocês um vídeo muito interessante do Steve Jobs, quando o Steve Jobs lançou o MacBook Air, quando a Apple lançou o MacBook Air. Olha que fantástico, que inteligente da parte dele,
a maneira como isso foi apresentado. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. So, let's take a look at the thinness first. This is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. 0.76 inches down to an unprecedented 0.16 inches. Now, I want to point something out here. The thickest part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of the TZ series. Okay? We're talking thin here. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. All right. Amazing product here. Full-size keyboard, full-size display. And this is what it looks like. Isn't that amazing? Perceberam, pessoal? Então, o consumidor quer que a marca seja inteligente, que a marca seja competente, tá? Então, isso é uma característica aí do marketing 4.0. Outra característica importante é a sociabilidade. O que é a sociabilidade? O consumidor cansou de não ser ouvido pelas marcas no passado. Então, hoje, ele tem necessidade de conversar com a empresa e de conversar com a marca, tá bom? Então, dentro do marketing 4.0, as marcas são mais sociáveis, vamos dizer assim. Elas escutam o cliente, elas respondem o cliente, elas resolvem reclamações, elas promovem engajamento. Como assim promovem engajamento? Sim, um cliente bem atendido, um cliente que teve sua solicitação atendida, provavelmente ele vai se tornar engajado em relação àquela marca, tá? Então você tem, por exemplo, aqui a Zappos, né, que é uma marca que teve um recorde de uma chamada telefônica de 10 horas e 43 minutos. Não é 10 horas e 43 minutos, vamos dizer assim, deixando o cliente em stand-by, né, como a empresa faz, vou transferir. Não, gastou esse tempo para resolver o problema do cliente e atender o cliente durante todo esse tempo. E acabou dando certo, né? Isso gera engajamento. Então a marca ela precisa ser sim sociável com o cliente, tá bom? Se relacionar bem aí com o cliente. Outra questão, emocionalidade. Então a marca ela tem de entender que o cliente tem emoção e interagir com as emoções do cliente. Elas podem evocar emoções aí nas suas campanhas, né? Mas mais do que evocar emoções nas suas campanhas, ela tem que agir entendendo as emoções e transmitindo o entendimento dessas emoções, tá? Então, é muito comum, né? Então, as empresas desrespeitarem a forma como o cliente se sente. E aqui no Marketing 4.0, a tendência é outra, que as empresas, elas de fato possam aí reconhecer a emoção no cliente, transmitir emoção para o cliente, tá? Ou seja, se tornam aí mais humanas, mais próximas da realidade do cliente e do que o cliente de fato sente. Outra questão, personalidade. As marcas, como elas passam a fazer parte do estilo de vida do cliente, elas passam a ter personalidade. Então elas sabem exatamente o que elas representam, a razão delas de ser, tá? Então a razão delas de existir. Isso é muito interessante, pessoal, porque isso gera uma conexão entre a marca e a empresa.
tá? Então, na verdade, a marca passa a ser uma extensão de como a empresa é, ou do que a empresa é, ou do que a empresa representa. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo de Simon Sinek a respeito da importância do porquê. Se chama o Círculo Dourado, né? Então ele fala um pouquinho sobre como é que as grandes empresas, as grandes marcas se constroem no entendimento do porquê, ou seja, da sua personalidade, do que elas acreditam de verdade. Beleza? Vamos lá, vamos ver o vídeo. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one?
totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Beleza, pessoal? Então, acredito que deu para entender um pouquinho do que eu falo aqui quando eu me refiro à personalidade. Tá bom? As marcas precisam ter, sim, personalidade. Elas precisam ser uma extensão do que a empresa é, do que a empresa representa. E aí, com base nisso, a gente passa aqui para o nosso último aspecto, que é a moralidade. O consumidor, hoje em dia, ele é muito mais engajado, ele é muito mais bem informado. Então, o consumidor, ele busca que a marca tenha uma postura moral importante, tenha uma postura moral correta, tá? Por isso, hoje em dia, os consumidores exigem tanto das marcas a questão de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Sustentabilidade. Isso faz parte do discurso do consumidor, né? E ainda que o consumidor não esteja observando a marca, ele quer que a marca sempre busque agir aí da forma correta, tá bom? Então, independente de estar ou não sob observação, ele espera que a marca sempre possa agir com moralidade. Então, moralidade é uma outra característica que o consumidor espera da marca. Beleza, pessoal? Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a estratégia de omnichannel, né? Ou unicanal, né? Que a gente chama. O que essa estratégia representa? Representa a capacidade de uma marca ou de uma empresa de integrar múltiplos canais de comunicação com o cliente. Então, a loja física, o mobile, o site, o call center, o e-commerce, a mídia social, fazendo com que tudo isso se torne aí parte da jornada do cliente. Vamos entender um pouquinho melhor dessa estratégia. Então, como eu disse para vocês, a ideia é criar uma experiência de consumo contínua e uniforme. Então, considerando a rotina do consumidor, considerando o que o consumidor faz ao longo do seu dia, os equipamentos que o consumidor acessa, como é que eu posso interagir com o consumidor? Tá bom? Eu tenho que fazer um esforço contínuo para integrar esses canais. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, algumas tendências do que é que está acontecendo dentro desses canais, tá bom? Vamos lá. Então, uma tendência que nós temos dentro dessa estratégia do Omnichannel é você conseguir concentrar no agora do consumidor. Como assim no agora? Não, o consumidor ele não vai comprar amanhã, ele não vai comprar depois, ele vai comprar agora. Ele não quer interagir com a sua marca depois. Ele quer interagir agora. Então, a empresa quer encontrar o consumidor, seja lá onde ele estiver, seja lá o que ele estiver fazendo, a empresa consegue aí gerar um canal de comunicação com o consumidor, tá bom? Independente da jornada, da rotina dele, a empresa vai disponibilizar alguma coisa ali que vai estar presente no agora dele. Vamos ver como isso funciona. Olha só, o tempo é um recurso muito escasso na vida dos consumidores, né? Então, todo mundo, como eu disse para vocês, o trabalho, a vida anda mais complexa, as pessoas andam sem tempo. E aí a empresa busca oferecer soluções instantâneas, né? Mercados em tempo real para o consumidor. O caso, por exemplo, da Uber, da Airbnb, né? Que preciso de um carro agora, não importa onde eu estou, não importa para onde eu vou, preciso de um carro, eu vou lá e peço.
Então, o telefone celular, né, o smartphone, ele se torna um canal de proximidade entre empresa e cliente. É tanto, pessoal, que olha só, a BMW, ela fez uma campanha que você consegue escanear um QR Code, né, numa propaganda dela, visitar o site, conhecer o site, saber mais sobre o carro e, de repente, você pode levar o carro para casa. Então, você faz a compra ali e eles entregam um carro para você. Tudo isso em 10 minutos, né? Vestiário, alimentação é outra coisa. É outra coisa que está cada vez mais em voga aí, né? Tem uma empresa sul-coreana chamada Tesco que criou supermercados dentro do metrô. Vou mostrar o vídeo para vocês da Tesco aí. Deem uma olhadinha. Que interessante, beleza? South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number 1 company, E-Mart. Mission: could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea: let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different: you use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. 실제로 보면서 사니까 진짜 더 좋은 것 같아요. 편하기도 하고. Result: people can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number 1 in the online market and is a very close second offline. Então, vocês puderam observar, né, que a empresa ela se torna presente ali no agora do consumidor, dentro da rotina do consumidor. Isso também é uma característica aí do chamado Marketing 4.0. Outra coisa, uma tendência é trazer o web home para os canais offline, né? Então, você faz uma integração entre a loja física e a loja virtual. E independente de qual for o canal de entrada do cliente, essas duas coisas estão conectadas. Então, o cliente ele pode, por exemplo, acessar um produto na loja física, ele pode entrar numa loja física, ver o produto e comprar digitalmente esse produto e receber em casa. Ou o cliente pode acessar o produto no canal da loja, né, então no aplicativo da loja, e ir lá na loja física retirar ou comprar esse produto na loja física. Tá? Então você tem a integração entre os canais. Por meio de sensores, né, por meio de QR Code e outras coisas mais, essa experiência se torna cada vez mais presente na vida do consumidor. Eu vou mostrar aqui para vocês uma reportagem do Fantástico de 2012, 8 anos atrás, tá? Sobre isso. Inclusive, ela fala um pouquinho sobre o vídeo anterior que eu mostrei para vocês da Tesco. Olha que coisa interessante, como é que o consumidor, dentro do ambiente offline da loja, ele consegue obter informação sobre os produtos, né? No caso aqui de alimentos.
Então, dê uma olhadinha para vocês verem que coisa E interessante. também no comércio estão surgindo novidades que facilitam a vida. Em parte porque o Brasil já tem hoje 59 milhões de celulares com acesso à internet. No setor de hortifruti, os clientes têm quase sempre o mesmo método de escolha dos produtos. Vai na mão e vai embora, no método tradicional. Mas a experiência da dona de casa ganhou um aliado tecnológico neste supermercado. O cliente pode fazer a seleção usando os olhos, as mãos e o telefone celular. Tudo por conta dessa etiqueta aí, que funciona como um código de barras. Ele aproxima o leitor e o leitor já faz automaticamente a captura de todas as informações do processo produtivo, da cadeia produtiva do produto, para que ele possa chegar aqui. Com acesso à internet e um programa que lê o código, surgem na tela do telefone até fotos de onde e como o produto foi embalado. Faz diferença porque sabia como é que ela é embalada, como é que ela é feita até chegar aqui. E essa não é a única tecnologia que pode mudar o jeito de comprar. A própria gôndola dos produtos, repare, anda meio diferente. Essa é uma gôndola virtual. O produto aqui, só na foto. Para comprar, eu utilizo o telefone celular, faço a leitura do código e o leite vai direto para minha casa. Nesse caso, a gôndola foi colocada em um shopping center, mas poderia estar em uma estação de metrô, no aeroporto ou em qualquer lugar. Aliás, o sistema já existe em estações de metrô em Seul, na Coreia do Sul. Lá, quem espera o trem pode selecionar produtos na parede da estação. O pagamento é feito com o cartão de crédito e os coreanos podem viajar enquanto o produto está indo para casa deles. São locais que as pessoas estão com muita pressa. Hoje, em torno de 10 até 15% da população já está preparada e com instrumentos para comprar dessa forma. Aqui no Rio, a gôndola está em testes em um shopping center. A aposta é que a comodidade de um supermercado ali no meio do caminho seduz os consumidores. Mais prático, é mais rápido do que ir lá na loja, né? Nesse calor, pegar engarrafamento e coisa e tal. Beleza, pessoal? Isso aí é de 8 anos atrás. Então, o mundo hoje continua mudando. O consumidor hoje, ele pode, por exemplo, comprar um vinho e com o telefone celular ele entender de onde vem aquele vinho, com que aquele vinho harmoniza, né? Então, que tipo de comida ele precisa preparar para combinar com o vinho e outras coisas mais, né? Ele pode, por exemplo, com o telefone celular, entender um pouquinho sobre a opinião de outros consumidores sobre aquele produto que ele quer comprar, tá? Então, tudo isso faz parte aí da integração de canais e dessa lógica da integração do espaço offline, né? Que é a loja, que é o supermercado, com o online que nós temos aí no nosso telefone celular e em outras plataformas também. Pessoal, a nossa atividade hoje é uma atividade que eu acho bem interessante. É bem simples de fazer. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão escolher 3 marcas de produtos ou serviços, tá? Que vocês admiram, que vocês seguem. 3 marcas. Só isso, 3 marcas. E eu quero que vocês façam para mim um relatório sobre essas marcas. Então, considerando todas as características que eu falei aqui do marketing 4.0, da personalidade da marca, né, da intelectualidade e as outras coisas que eu mostrei para vocês, eu quero que vocês me façam um relatório sobre essas marcas. Então, tirem print, escrevam, analisem aí sobre como é que essas marcas têm se comportado dentro desse ambiente de marketing 4.0 que eu falei para vocês, tá bom? É isso, então espero que todos fiquem bem aí e a gente se vê na próxima aula. Abraços a todos.